Fala Braga, beleza? Cara, me bateu muita curiosidade. Eu ouvi uma história de que Frank Braun começou a voar ainda criança. E, esse cara chegou hoje aí uma referência nacional, mundial no voo livre. Mas e se a gente pesquisasse sobre essa história? Desde quando ele era criança, como que era o ambiente, quem ensinou, quem foram os primeiros voadores aqui do Espírito Santo? Bora nessa? Vamos rastrear, vamos pesquisar isso? Valeu! Quem trouxe a primeira asa delta aqui para o estado e começou a voar realmente foi o Fragoso. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Meu nome é Luiz Carlos Fragoso, já estou com 87 anos, bem vividos, e fui o primeiro voador de asa delta do Espírito Santo. Fragoso, como um professor, como é que você analisa essa prova? É uma prova difícil? É uma prova bastante difícil em virtude das condições meteorológicas atuais. Agora, ela vai se tornar bastante emocionante porque quem fizer o percurso vai ser considerado o melhor voador do estado. E isso para um voador, o que significa ser o melhor do estado? É bastante importante, né? É o ponto máximo no estado, é o rank 4, com direito a disputar o brasileiro. Né? E como é que está esse esporte aqui no estado? Ele está conseguindo adeptos a cada dia? A cada dia tem mais adeptos, porque eu fui o primeiro a voar aqui no Espírito Santo e nesse meio tempo tem 40 alunos já voando, pilotos formados, e estou com 20 alunos formando também, então é uma turma muito bacana. Você se sente um pouco responsável no caso de acontecer alguma coisa? Sinto porque eu é que ensinei, né, a turma a voar, então eu me sinto bastante responsável pela galera, mas eles são bastante conscientes também do que estão fazendo e o pessoal é bom. Antes de conhecer o voo livre, eu fui mergulhador de pesca, pesquei, trabalhei profissional na Ponta do Tubarão, depois fiz paraquedismo, me formei piloto e fiz o paraquedismo todo na Barra do Jucu. Numa das aventuras que eu também tive foi trazer um avião dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Depois que eu trouxe o avião dos Estados Unidos, tive mais chance de formar mais alunos num campo de paraquedismo que eu formei em Vila Velha. E nisso, Morris Brown queria dar um salto de paraquedas, mas não queria fazer o curso. Eu falei, por isso não seja, eu vou te levar. Lancei o Morris e quando chegou no chão, muito contente, queria dar outro salto. Eu falei, agora só fazendo o curso. E ele nunca mais saltou. Morris Brown, uma figura. Depois, não contente com isso, trouxe um veleiro também, das Bahamas até aqui Vitória. E foi uma aventura inesquecível. Um dia, passando pelo Penedo,
um movimento me chamou a atenção, 2 cariocas que tinham acabado de voar do Penedo e pousando na avenida. Conversando com eles, eles me falaram que precisava ir no Rio fazer um curso para poder voar. E eu fui ao Rio, fiquei 3 dias lá fazendo o curso, que não aprendi nada, só sabendo sair do morro. Voltei para Vitória com a asa nas costas e comecei a treinar até conseguir voar. Quando eu conheci a asa delta, me apaixonei. Aí foi a asa delta o tempo todo. Assim que eu voltei do Rio de Janeiro, comecei voando solo dos morrotes, treinando, mas sozinho. Então lembrei que o Morris também gosta desse tipo de esporte. E ele topou na hora, ficou animado e queria porque queria voar. Só que a asa, ela é individual, por tamanho, peso. E o Morris tem o dobro do peso que eu tenho e da altura. E ficou difícil para voar na asa que era bem pequena para ele. Até que quebrou tudo numa dos pousos. E aí tivemos que reformar a asa, ficamos quase um mês parado. Depois de reformar a minha asa quebrada, Morris resolveu comprar uma para ele, para o tamanho dele, para o peso, e para voar mais tempo, teríamos que estar numa montanha mais alta. E ele sugeriu ir de 2 minutinhos que a gente ficava para o Bituruna. Olha a aventura que nós enfrentamos. Chegando em Valadares, de trem, aí Morris teve a ideia de arrumar uma Brasília emprestada e nós adaptamos o REC, feito na hora de madeira, de cerca, de bambu, para nos levar até Ibituruna, que não tinha rampa, a estrada era precária, mas foi um voo fabuloso. Na decolagem, Morris falou: Fragoso, vai primeiro que você tem mais experiência. Decolei, fiquei 45 minutos tentando descer e não conseguia. Térmica. Depois Morris decolou, ficou também bastante tempo e eu já o aguardava lá embaixo, onde estava o Frank, pequenininho, e a Leila. Nos voos que nós demos mais alto, naquela época não existia variômetro, instrumento eletrônico. A gente voava na sensibilidade e vendo os urubus acompanhar, né? A térmica subindo com poeira, com algodão, tudo subindo na térmica, e a gente aproveitava essa sensibilidade, esse visual rápido para poder ganhar as térmicas. A gente tinha um ritual para voar. Eu usava uma faixa laranja na testa, já da época do paraquedismo, e Morris Brown usava a camisa enrolada na testa, na cabeça, para montar a asa. E na hora do voo, ele virava ela do avesso, cantando glória, glória, aleluia. E aí continuava em inglês, ainda cantando em inglês. Era uma figura. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Eu conheço Frank desde que nasceu. Muito companheiro do pai, acompanhava a gente nas aventuras no mar, que era velejador, e depois, quando começou a voar, ele também acompanhava a gente até conseguir voar. Ajudava muito o pai. No treinamento do Frank, com a asa, como ele era pequeno e não aguentava muito o peso da asa, a gente tinha que ajudar até o equilíbrio. Quando ele estava no equilíbrio, o Morris empurrava a asa 2, 3 metros e o Frank já saía voando. Para ele ficava fácil, sozinho não conseguia.
Mas depois de treinar muito, a gente viu que o Frank tinha jeito para voar. E Morris estava confiante que ia dar tudo certo. Dois, três passinhos que ele deu, já estava voando. E foi um voo espetacular, e nós fazendo aquela torcida, e voou, levou acho que uns 5 minutos até chegar lá embaixo e pousou. Beleza, eufórico. Você foi quem iniciou o esporte aqui no Espírito Santo, né? Quem iniciou foi o Fragoso, meu companheiro ali, né? Vocês dois começaram juntos? Ele começou um ano de mim, ele voava sozinho um ano, morrinhos bem baixinhos, né? Depois é que ele me convenceu a ir junto, aí eu fiquei apaixonado, totalmente apaixonado. Você já praticou praticamente todos os esportes, do ar, do mar e da terra? Como meu mestre ali, o Fragoso, fizemos praticamente tudo, né? E agora você vai partir para quê? Não, deixa a asa um certo tempo, vamos melhorar, a gente tem muito a progredir ainda na asa. Tem voos aí quilométricos aí que o pessoal já executa aí. E a gente tem muito a progredir na asa. E numa família onde todos praticam vários esportes, sobram poucas pessoas para torcer. Aqui, essa tarefa é desempenhada por Elza, mãe do Frank. Ô Elza, você é a fã número 1 do Frank? Claro. Você não tem medo dele descer aí, não? Medo eu tive na primeira vez, muito. Depois, a gente mistura medo com espécie de orgulho, até alegria. Você sente o que quando ele está descendo? 1000 emoções diferentes. Ô Frank, como é que foi o salto? Foi bom. Deu medo, não? Não. Só quando na decolagem que eu tava meio grilado. Por quê? Pouco vento, o vento tava meio transversal, podia puxar pro morro. E o próximo salto, quando é que vai ser? Quando consertar a asa. Quebrou, é? Quebrou, quando a gente tava levando pra pular de novo, passou na porteira e quebrou. Mas você vai continuar saltando? Claro. Depois de ver esse voo solo muito bom, espetacular, a gente sabia que ia dar certo. O Frank voou de asa muitos anos, até apareceu o parapente e ele migrou o parapente e nós continuamos na asa, porque a gente não via no parapente futuro, porque eu como paraquedista que sai do avião a qualquer altitude, não via um paraquedas sair do morro e subir. E o Frank parece que acertou. E a gente nem podia imaginar que naquela época estava criando um futuro campeão mundial em distância e campeão brasileiro várias vezes. Fala galera, sou o Frank Brown, filho do Morris. Sou atualmente 12 vezes campeão brasileiro de parapente. Voei de asa durante bastante tempo, desde quando eu aprendi em 81 até 94, 95, alguma coisa assim. A gente tinha um grupo muito legal que voava de asa e de repente apareceu um esporte novo, onde a gente conseguia ter uma mobilidade maior, uma praticidade maior. Era basicamente uma mochila que você carregava, botava no porta-mala do carro, subia numa moto ou numa bicicleta e conseguia voltar para casa ou subir o morro. E a minha transição para o parapente foi só por causa de praticidade mesmo. Os equipamentos na época voavam pouco, voavam bem menos que as asas, mas principalmente na época da vida que eu estava, era muito mais fácil eu conseguir sair para voar de parapente do que de asa. Olha, Fragoso é uma figuraça, né? Fragoso já era amigo do meu pai há muitos anos, eles eram companheiros de mergulho. Tenho fotos de Fragoso e meu pai, os dois deviam ter, sei lá, 1955, alguma coisa assim, muitos anos antes de eu nascer. Eles já eram amigos e companheiros de aventuras, né? Tudo que tipo de aventura que eles se metiam, eles sempre achavam alguma aventura diferente para fazer juntos. E meu pai sempre foi muito ligado a tudo quanto é tipo de esporte, atividades ao ar livre. E um belo dia, Fragoso, que já era paraquedista, piloto de avião, já tinha botado meu pai também para fazer uns saltos e também como piloto de avião. Meu pai pilotava também, tinha brevet, né? Pilotava ultraleve, essas coisas, com pouca frequência, mas ele até que pilotava.
Um belo dia, Fragoso apareceu com uma asa delta, aqui no nosso estado, e meu pai, como sempre foi muito ligado em todo tipo de esporte, falou: "Seu Fragoso, quero aprender". E assim foi o meu primeiro contato com uma asa e com o Fragoso, né? Naquela época, 1980, 81, 79, eu tinha 10 anos de idade e eu era muito companheiro do meu pai, eu gostava de fazer tudo que ele fazia, né? Era uma época onde as opções de lazer que a gente tinha era praticamente todas outdoor, era praticar esporte. E meu pai sempre foi muito ligado a todo tipo de atividade. E para mim foi extremamente natural estar junto, né? O que acontecia é que quando eu comecei a aprender, eu comecei a acompanhar o Fragoso e meu pai no Morrote, só que eu era muito pequeno. O meu pai, na época, levava muito mais fé na minha irmã, que tinha 2, 3 anos a mais, ela era maior, muito mais forte do que eu na época. E só que eu muito insistente, perturbando ele, querendo tentar inflar a asa. Aí um belo dia, Fragoso se encheu e falou assim: "Ô Maurício, pelo amor de Deus, não aguento mais esse menino aí não. Deixa ele inflar essa asa que ele desiste". E por azar deles, eu já estava acostumado a inflar pipa, jogava aviãozinho de papel, né? Adorava aquilo. Peguei a asa, comecei a conseguir inflar ela, controlar, assim, dentro das possibilidades. E meu pai viu que tinha um certo jeito para o negócio, falou: "Leila, chega para lá, Frank, vem aqui um instante". Só que como o triângulo era muito grande e a asa pesada, eu não conseguia levantar ela e equilibrar ela. Então eu levantava, o triângulo ficava acima do ombro, meu pai pegava na quilha e acertava o ângulo de ataque dela. Daí que nasceu, assim, a ideia dele controlar o ângulo de ataque e controlar a velocidade. Eu basicamente equilibrava a asa para as laterais. E daí que nasceu dele me empurrar, né? Eu praticamente toda a decolagem era com ele me empurrando. Eu levantava a asa, ele acertava o ângulo de ataque, me empurrava, eu direcionava a asa e chegava no pouso. Foi basicamente assim. E foi treinando mais ou menos um ano, treinando direto, no morrinho, quase todo mundo ia fazer aula, eu estava junto com o pessoal nos finais de semana. E um belo dia chegou: "Frank, tá na hora de você fazer o voo do solo mestre Álvaro". Opa! Bateu aquele cagaço, não tem jeito, né? Vamos lá. E acabou dando tudo certo. As imagens mostram, né? Frank voa todo domingo. Hoje ele vai decolar e pousar aqui do mestre Álvaro. E isso para ele já é uma rotina que começa com a preparação da asa. Ô Frank, dá muito trabalho preparar essa asa? Dá, só no começo que é meio complicado, porque tem muito cabo. Quando você se acostuma, fica fácil. E você já está acostumado? Já, faz tempo já. E o voo vale esse trabalho todo? Vale, que é muito bonito. Você não tem medo, não? Não. Mesmo sendo pequeno, nunca te passam medo de cair nem no primeiro voo? Só no primeiro voo que dava um pouquinho de medo, porque a emoção é muito forte, né? As pessoas falam que você é um dos mais corajosos, isso é verdade? Ele chega e fala que eu sou doido. Você não tem medo mesmo? Só no começo que tinha, agora eu já acostumei, não dá medo não. Trouxe a primeira asa delta aqui para o estado e começou a voar realmente foi o Fragoso. Sem ele, possivelmente ia demorar muito mais tempo e não sei quem teria voado, né? E o Fragoso e meu pai fizeram uma parceria muito boa. Meu pai dentro da coragem dele e o Fragoso, como ele sempre falou, figuraça, ele sempre falou que era um medroso corajoso. É o maior medroso corajoso que eu conheço da face da Terra, porque cada coisa que ele já fez é impressionante. E isso fez dele voar de maneira segura, né? Num esporte que naquela época ninguém conhecia quase nada. Então foi uma parceria muito boa que eles fizeram. O voo no nosso estado, ele deve muito aos pioneiros. E Fragoso, como sendo o primeiro pioneiro que realmente trouxe a primeira asa delta e iniciou, ele é grande responsável pelo desenvolvimento do esporte. E lembrando também que foi muito legal, foi o grupo que se formou. Foram pessoas que resolveram fazer tudo pelo esporte. As aulas eram dadas, sim, o pessoal se revezava para dar aula para os outros, para ensinar novos pilotos, novos colegas de voo. E eu acho que foi uma turma, foi muito legal a turma. E
existe o pioneirismo muito importante do Fragoso, do meu pai, só que a gente nunca pode esquecer que foi um grupo muito legal. Guigui, Toniato, o Gavin, o Caldas, o João Maciel, deixa eu ver. Tem uma turma inesquecível que se não fossem eles, o esporte não teria ido tão longe. Uma pessoa não teria feito o que esse grupo unido, bacana, legal, que se reuniu, fez. Acho que agradecer a oportunidade de estar aqui contando essa história, que é uma história muito bonita, história de companheirismo, história de pioneirismo, história de coragem de todo mundo, história de muita parceria entre todo mundo. E a gente deve agradecimento a todos os pioneiros. Eu era moleque na época, eu era simplesmente um coadjuvante, estava ali dentro. E eu acho que pessoas que fizeram muita diferença para o esporte. Por exemplo, eu não comentei, mas o Larica, o Fernando Larica, cedeu anos a fazenda dele para a gente começar a voar, e sempre foi muito corajoso dentro de todos os momentos ali para dar força para todo mundo. Então eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão fazendo filme, o Marjo, que está resgatando essa história toda, o Saulinho aí com a parte artística dele. E é isso, galera. Brigadaço. E foi encerrado ontem, Alfredo Chaves, o primeiro torneio de voo livre. A rampa de Alfredo Chaves, que é a mais usada por nós aqui do Espírito Santo, deu trabalho para a gente fazer aquela rampa, que nós compramos o terreno lá, aí sim foi feito um barraco, depois uma casa, que serviu lá para fazer um bar, né, dormitório, né, que era para a gente ficar por lá, passar a noite para voar cedo no outro dia. E aonde era o solo melhor que tinha na época, era de Alfredo Chaves. Hoje eu já não voo mais, por operação no joelho, tenho prótese total, e sei que o Espírito Santo tem um potencial muito grande para o voo, né, brasileiro e mundial. Eu sonho que vou fazer um voo, só que nunca consigo pousar. E isso me dá agonia e vontade de voar ainda. Ai, estou todo arrepiado. Agora me arrepiei todo, não sei porquê. Ai, meu Deus do céu, não posso lembrar. É saudade do voo livre. Se eu falar mais, eu vou acabar chorando. Aí não vou falar mais, não. Fim. Eu sei da importância que eu tive no voo livre e que agora é com vocês, que continuam com o voo livre. Porque eu fiz tudo o que pude e o que não pude para ajudar a essa turma que eu formei, que hoje são instrutores e que vão levar o voo para sempre, não pode parar. A evolução do voo livre está na mão de vocês. A minha hora já passou, o meu tempo já passou. A minha contribuição já foi dada. Eu sei que vocês estão programando uma surpresa para mim. É um voo de parapente com o Frank. Só com o Frank eu conseguiria voar de parapente. Mas mesmo assim, quero levar meu reserva amarradinho em mim aqui, que se precisar, aquele eu sei que abre. Eu queria agradecer ao Marjo e ao Braga essa oportunidade que nós temos de apresentar o voo livre em documento, com histórias verídicas. Muito obrigado por ter contado a minha história e uma parte do voo livre capixaba. Faça uma lista de grandes amigos
quem você mais via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje assovia pra sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você?